Etiópia é mencionada mais de 40 vezes na Bíblia. Egito é mencionada aproximadamente mais de 700 vezes na Bíblia. A África é o continente mais mencionado do que qualquer outro continente da Terra na Bíblia. Eu sou Kennedy Ismael e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu. E bora pra vinheta! A Bíblia é um livro afroasiático e tem muitos negros e negras como protagonista. Aqui a gente vai listar 10 personagens bíblicos que provavelmente são negros e africanos. Rainha de Sabá. A primeira vez que a Bíblia menciona uma rainha, refere-se a uma mulher negra. Isso está em Gênesis capítulo 10 e versículo 7. A tradição etíope afirma que o nome da rainha era Maqueda, mas as escrituras sagradas referem-se apenas como a rainha de Sabá ou a rainha do sul. A sua fama era tal que 2000 anos depois, Jesus Cristo conhecia os seus feitos. Ainda Jesus se referiu a ela, dizendo que tinha vindo dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Isso se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 42. A rainha Candace. Corajosas guerreiras, as candenses são conhecidas como as rainhas mães da realeza africana na antiguidade. No Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 27, a rainha Candace é citada pelo Filipe, o evangelista, quando encontra um chefe dos tesouros da rainha Candace, ou seja, da rainha da Etiópia, cujo nome não foi citado pelo texto. É importante nós referirmos que na Bíblia, quando cita a palavra Etiópia, se refere às regiões negras do continente africano. O nome Candace foi dado a todas as rainhas da Etiópia no seu período de reinado, assim como o nome Faraó foram dados aos reis do Egito Antigo. Zípora, uma mulher africana, esposa de Moisés e filha de Jetro, é citada no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 21. Segundo a Bíblia, Deus permitiu que os israelitas casassem com as mulheres cuxitas ou etíopes, quer dizer, mulheres negras. Isso encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 11 e 16. Há diversas passagens bíblicas que mostra que Deus mantinha uma relação única com os etíopes, assim como mantinha a relação com os israelitas. Isso demonstra-se não sois vós, ó Israel, como os filhos dos etíopes. Isso está em Amós, capítulo 9, versículo 7. Príncipes virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá a mão para Deus. Essa passagem está em Salmos capítulo 68, versículo 31. Moisés, que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, casou-se com a Zípora e foi criticado pela Miriam e pelo Arão. Isso está no livro de Números, capítulo 12, versículo 1. Tamar, a mulher negra da linhagem de Cristo. Tamar aparece pela primeira vez na Bíblia, quando Judá vai para Canaã. Então, Tamar, a mulher de Cananeia, quer dizer, negra, fica grávida de Judá e dá à luz a 2 gêmeos, Zerá e Pérez, e assim formando a tribo de Judá, antepassados de rei Davi e de Maria e José, os pais de Jesus Cristo. Essa história está em Gênesis capítulo 38. Também podemos ver na genealogia de Jesus Cristo em Mateus 1. Antes da gente prosseguir, gostaria de te convidar você a conhecer o nosso site, que é África do Jeito que Nunca Viu. Você lá poderá conhecer a nossa loja virtual com os nossos produtos, blog e as nossas redes sociais. Vai lá, acessa www.africadojeitoquenuncaviu.com. A quinta pessoa que tem descendência africana ou que seja de pele negra
é Maria, a mãe de Jesus. Os antepassados de Maria estão na genealogia de Jesus Cristo, que são Tamar, Raabed, Ruth e Batseba. Isso está no livro de Mateus, no primeiro capítulo, versículo 1 até 16. As primeiras senhoras mencionadas são descendentes de Cã. Assim, Maria pode ser também descendente dos povos semitas e de Cã. Deus enviou Maria e José para o Egito com o propósito de esconderem o menino de Jesus do rei Herodes. Isso está em Mateus capítulo 2, versículo 13. Eles não poderiam se esconder no norte da África se fossem uma família branca. Jesus Cristo nasceu em África. Além da sua linhagem negra, Jesus nasceu na África. Os evangelhos dizem de maneira explícita que Jesus nasceu em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes. Os textos que se encontram aqui abaixo confirmam exatamente o que estamos a dizer. Nos tempos antigos, incluindo no tempo de Jesus, Belém de Judá fazia parte do território africano. Até a construção do Canal de Suez, Israel fazia parte da África. Esta visão perdurou até 1859, até que o engenheiro francês Ferdinand Lepeltre se pôs a construir o Canal de Suez. Para quem não sabe, o Canal de Suez é a divisória entre Israel e Egito. A partir daí, a África foi separada não somente de forma geográfica, mas sobretudo histórica, cultural e antropologicamente, principalmente do que hoje chamamos de Médio Oriente, ou seja, Oriente Médio. Passa a figurar nos mapas como se fosse Ásia. A sétima pessoa é Simão o Negro. Os evangelhos são unânimes em afirmar que um certo Simão de Cirene, que ajudou a Jesus a carregar a cruz no caminho do Carvalho, que está no livro de Mateus 27 e 32, e nos outros textos que a gente vai deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Cirene era uma cidade que ficava ao norte da África. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 1, ele reaparece como Simeão Níger, ou Simeão o Negro. Ele é um dos pastores da igreja e coloca a mão sobre o apóstolo Paulo para mandá-lo pela primeira vez nas missões. A Bíblia fala dos seus filhos e esposa como sendo umas pessoas importantes da igreja. Sofonias, o profeta negro. O primeiro capítulo do livro de Sofonias, ele identifica a sua família. A palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cuxi. Sofonias foi filho de um homem chamado Cuxi. Cuxi em hebraico significa Etiópia. Etiópia significa a terra do povo de rostos queimados. Isso quer dizer pessoas negras. Baseando-se nisso, Sofonias era um homem negro. O nono personagem era Moisés. Moisés, o homem com característica dos egípcios. A Bíblia, em várias vezes, afirma que os hebreus eram parecidos com os egípcios. Em Gênesis capítulo 50, no seu versículo 7 a 11, afirma isso que nós estamos a dizer, que os hebreus tinham característica física dos egípcios. Um exemplo bíblico que a gente pode dizer aqui é o enterro de Jacó, que morreu na terra do Egito, mas no seu enterro, egípcios e hebreus foram para enterrá-lo em Canaã. Os cananeus, visto aquilo, disseram: grande luto para os egípcios, lembrando que no cortejo estavam os hebreus e os egípcios. E assim os cananeus não identificaram a distinção entre eles, já que os hebreus, se fossem homens de pele branca, os cananeus iriam identificar a distinção entre os dois povos e teriam dito: este é um grande luto dos povos egípcios e hebreus. Moisés era um hebreu, israelita da tribo de Levi, que está em Êxodo capítulo 2, versículo de 1 a 3. E ele passou 40 anos no Egito. Isso está em Atos 7, 23. Moisés também era neto de Faraó,
Isso está também no capítulo 2 do livro de Êxodo. Moisés tinha as características físicas dos egípcios. Era criado na casa de Faraó, neto de Faraó, quando Faraó ordenou crianças de sexo masculino fossem mortas ao nascer. Se os israelitas fossem de pele branca, como que Moisés ficaria escondido na casa de Faraó, vivendo tanto tempo com o Faraó, entre os egípcios de pele negra durante 40 anos, vivendo secretamente na casa dele? E as filhas do sacerdote de Midian também descreveram a seu pai Moisés como sendo um egípcio. E o 10º nome da nossa lista é Adão, o primeiro homem. No hebraico, Adão é definido como solo marrom avermelhado, pele escura como uma sombra. O Jardim do Éden foi descrito em Gênesis como tendo sido perto de um sistema de grandes rios nas regiões das terras de Cush, Ávila e Assur, que hoje seria perto das fronteiras do leste do Sudão, Eritreia e Etiópia. O berço da humanidade foi confirmado quando os antigos encontraram os primeiros vestimentos dos primeiros homens na Etiópia em 1974. Com isso, a ciência e a Bíblia confirmam que a África realmente é o berço da humanidade, e principalmente na África Oriental. Então, pessoal, muito obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de você se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e acionar o sininho de notificações. Comenta principalmente aqui embaixo do que você achou desse conteúdo, que a gente vai fazer mais conteúdo do gênero. Também não se esqueça de você acessar o nosso site, que se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. Siga a gente nas redes sociais que se encontram aqui em cima. Mais uma vez, muito obrigado e ralei!